em alguma dessas meditações que nós já transmitimos para você durante este ano, eu falei que muitos de nós vivemos como se vivêssemos, como se fôssemos viver eternamente, como se o amanhã viesse para sempre. Mas será que nós iremos viver eternamente nesta terra? Será que nós iremos viver eternamente com este mesmo sistema de coisas em que nós estamos inseridos hoje, da mesma forma? Será que não haverá um juízo que virá para separar os bons dos maus? Será que não haverá um juízo que virá separar os que servem a Deus daqueles que não servem e dar a cada um o resultado do destino que escolheram por si próprios? Vejamos o que aqui nos diz a meditação de hoje. Pompeia e Herculano. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. Lucas 17, verso 26 e 27. Pompeia e Herculano foram duas cidades romanas arrasadas pelo vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 depois de Cristo. Roma decretou estado de calamidade e ninguém pôde escavar o local. Assim, as cidades foram apagadas da memória. As encostas do Vesúvio tornaram-se verdes e foram novamente cultivadas, como se Herculano e Pompeia nunca tivessem existido. Até que, em 1709, ao cavar um poço para os monges, um operário encontrou uma fileira de cadeiras do teatro de Herculano. A Áustria, que naquela época dominava a Itália, ordenou que túneis fossem abertos não para fins arqueológicos, mas para explorar o mármore encontrado ali. Somente em 1860, os trabalhos assumiram um caráter arqueológico, revelando muitos edifícios em perfeito estado de conservação. Entre elas, casas particulares, algumas típicas da classe média provinciana do Império Romano, despertaram interesse entre os pesquisadores. Durante as escavações, os arqueólogos notaram que em algumas áreas a lava endurecida era oca. Alguém teve então a ideia de colocar gesso para dentro para fazer um molde e verificar o que encontrariam. O resultado foi a descoberta de centenas de pessoas, animais e até famílias inteiras solidificadas na posição em que se encontravam antes de morrer. Alguns estavam escondidos nos cantos das casas, como um menino agachado com a mão no rosto. Outros estavam dormindo, agonizando com um grito de terror, criando um molde que distingue claramente o rosto da vítima. Uma vez que os prédios não foram demolidos, os corpos não foram esmagados. A população deve ter fugido como pôde. Não houve tempo para salvar nem mesmo os objetos mais preciosos, embora algumas pessoas tenham sido encontradas em meio aos seus pertences. Jesus usou a sociedade pré-diluviana e as cidades de Sodoma e Gomorra para ilustrar a advertência quanto ao juízo vindouro. Pompeia e Herculano poderiam estar na mesma categoria. A história passada nos oferece muitas lições para a caminhada presente. Quando menos se esperar, virá a destruição ou a redenção final. Tudo depende de como estaremos diante de Deus. Para muitas pessoas hoje é ridículo falar de um juízo divino, de um juízo vindouro, que Deus virá para estabelecer justiça nessa terra, destruir os maus e fazer prevalecer os bons, aqueles que o aceitaram, dando um galardão para essas pessoas. Recentemente eu vi um post no Instagram onde algumas pessoas perguntavam se aquelas pessoas acreditavam em Deus. Alguns chegaram, inclusive idosos, chegaram a até ridicularizar. Mas será que realmente não haverá um juízo vindouro? A arqueologia, a história prova alguns juízos que já aconteceram nesta terra. E a Bíblia é uma fonte segura e fidedigna
de que juízos aconteceram e de que um juízo final acontecerá. E a pergunta é: você crê ou não crê? De que lado você está? Do lado que afirma que Deus virá estabelecer um juízo nessa terra e salvar aqueles que o aceitaram? Ou estará do lado daqueles que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e viviam uma vida como se nada acontecesse no dia de amanhã? Eu espero o seu comentário aí abaixo. Coloque o que, é que você acha desse tema que nós abordamos hoje na meditação. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.